Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Vai com Deus e a pomba do divino. Que Deus lhe proteja. Essa daí eu não quero, não. Não. Tô dizendo que Deus lhe proteja. Ah, essa daí eu quero, mas a pomba do divino, não. Tá bom. Aqui, por exemplo, tem... A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza, então. Ué. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último É sábado. menos, infeliz. Eu sou ostentador, gosto de gastar, gosto de tomar com as gatinhas, gosto de fazer minhas festinhas. Isso é crime aonde? Aí vai e coloca negócio de formação de quadrilha. Pá, quadrilha com esse é em junho. Isso que eu conheço é quadrilha. E o que é que os quatro faziam no motel? O que todo mundo faz. Pera aí. O que todo mundo faz.